Olá, boa noite. Hoje teremos mais uma das nossas lives. Hoje nós vamos receber o professor Jean Patrício e vamos conversar sobre os 90 anos da morte de João Pessoa. João Pessoa que nesse dia 26 de julho completou 90 anos do seu assassinato numa confeitaria em Recife, na Confeitaria Glória. E hoje nós vamos trazer aqui um dos especialistas no assunto, História da Paraíba, professor Jean, que é professor e jurista, membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e que estará conosco em alguns instantes aqui participando da nossa live. Só mais alguns instantes nós vamos estar aqui com o professor Jean fazendo aqui a nossa transmissão. Dentro de mais alguns instantes, Jean fazendo aqui. Vamos aqui agradecer a presença do companheiro Tiago, lá no extremo do Brasil com o Paraguai, e também o nosso colega e amigo Bento de Araújo Pinheiro também está conosco aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu caro professor Jean. Como está essa autoridade em História da Paraíba? Rapaz, tudo bem, graças a Deus. E outras histórias. Pois é, o som tá bom. Eu estou escutando maravilhosamente bem. Você está achando bom aí? Eu estou falando, mas está dando tipo eco. Não, eu estou ouvindo bem. Deixa eu fazer o seguinte. Meu computador. Porque eu estou sentindo que está dando eco. Tá bom, veja aí. Tá, Deixa eu desconectar aqui para ver se melhora. Você tá ouvindo melhor agora? Se eu estou ouvindo melhor? Agora tá sem o eco. Agora eu tô conseguindo ouvir bem. Não tá. Antes eu falava e tava dando ficando tipo como fosse aquele eco, não um eco. Mas agora tá perfeito. Agora tá ótimo. Agora tá nós vamos caminhar agora com a nossa live, né? Também o nosso Dom Almeida está conosco aqui. O Ronaldo Lucena também está conosco. Agradecer a todos que estão conosco. Dizer àqueles que estão nos acompanhando que eu estou recebendo aqui hoje o nosso convidado de hoje para essa live, de 90 anos da morte de João Pessoa, a Revolução de 30 e a reorganização política da Paraíba. Professor Jean Patrício, graduado em Direito, especialista em Ciências Criminais, licenciado em História, mestre em História, coordenador e professor de diversos cursos de Direito e de pós-graduação, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito da Escola da Magistratura, da ESMA Paraíba, pesquisador na área de História do Direito e do Direito de Direitos Humanos, com livros e artigos publicados. E, recentemente, trabalhando numa pesquisa junto à Universidade Nacional de Brasília, a UNB, sobre direitos humanos e a questão dos movimentos que ocorreram na década de 60, conhecido como Livros Companhia. Meu caro professor Jean, que nos brinda hoje, nessa noite aqui, muito obrigado pela sua participação e traga as suas boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os seus amigos, aos seus ouvintes, seus telespectadores. É um prazer muito grande para mim, nesta noite, conversar um pouco sobre a morte do presidente João Pessoa, os seus desdobramentos, e no caso a Revolução de 30, como também da reorganização política do Estado da Paraíba pós 1930, e aí a gente vai falar também um pouco da chamada Era Vargas aqui na Paraíba. É um prazer muito grande conversar. O prazer é sempre nosso. E eu me sinto mais prazeroso de estar com você, Jean, porque na nossa trajetória de vida eu estive com você
em alguns momentos, em algumas cadeiras no curso de História, depois nós estivemos juntos em alguns momentos no curso de Direito, e depois eu tive a grata satisfação de tê-lo como coordenador de uma pós-graduação em Direito Administrativo, em Gestão Pública e Direito Administrativo. Então, para nós, é uma felicidade muito grande estar conosco. Queria também aqui registrar a participação do Cadu Marinho, né? O Cadu Marinho, que é o nosso amigo aí, eu chamo carinhosamente de prefeito, lá da cidade de Pedra de Fogo, e que foi amigo de escola do meu filho, que tem uma ligação importante conosco. E também da nossa companheira, a Ana Lúcia Teixeira, mestre em Educação e também licenciada em História e com pós também em História da Paraíba. Então, sejam todos bem-vindos. Professor Jean, tem mais alguma coisa que faltou eu falar, apresentar de Vossa Senhoria? Se tiver, eu peço desculpa e peço que faça uso. Uma coisa que eu queria só registrar é que eu sou membro, você acha que já colocou, membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que é a instituição cultural mais antiga, né, do estado da Paraíba. Foi fundado em 7 de setembro de 1905. Inclusive, boa parte todo o acervo documental, a mesa em que o presidente João Pessoa foi assassinado no Recife e todo o seu material de trabalho está no Museu do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Inclusive, nós estamos até com um projeto lá, eu sou o atual vice-presidente, o presidente é o ex-deputado Ramalho Leite. No caso, nós estamos com um projeto, inclusive, de revitalização desse museu, para entregar ao público. Eu confesso que depois da pandemia, eu vou começar a dar umas voltas pelo Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, para ver se eu consigo produzir algum material no campo da história da Paraíba. Nós produzimos alguma coisa mais voltada ali no campo dos quilombolas, né? Enfim, mas vamos para adiante. Aproveite e faça uma breve, fique à vontade, eu digo breve porque é claro que qualquer coisa que a gente faça hoje será breve. É uma breve introdução aos 90 anos da morte de João Pessoa e a Revolução de 30 e a reorganização política da Paraíba. No caso, o João Pessoa é uma coisa bastante curiosa. Porque o João Pessoa, ele nasceu, né, na cidade de Umbuzeiro, em 1878, é o sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, ex-presidente da República, de 1919 a 1922. E o João Pessoa, ele terminou o curso de Direito na Universidade do Recife, né? Hoje a Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e ele vai para o Rio de Janeiro. Onde no Rio de Janeiro ele vai atuar como primeiro auditor, depois ministro do Superior Tribunal Militar. O João Pessoa ele vai atuar como ministro de 1919 até 1928, que vai ser o ano que ele vai ser eleito presidente de Estado, chamava-se à época, governador do Estado da Paraíba. Uma coisa muito curiosa é que, de 1919 a 1928, João Pessoa não só vai atuar como ministro do Superior Tribunal Militar, mas João Pessoa também ele vai manter uma forte ligação com o Estado da Paraíba, no sentido de que ele morava no Rio de Janeiro, mas ele era tipo um embaixador, não é, dos governadores aqui do Estado com o Rio de Janeiro, onde o Rio era a capital federal. Ele era um homem que tinha um trânsito muito bom, junto, obviamente, ao tio, e fazia tipo essa mediação entre os governadores e Epitácio Pessoa. No caso, o João Pessoa ele vai se notabilizar, então, por uma pessoa que tinha, apesar de não morar aqui, mas ele tinha um profundo conhecimento dos problemas locais. Não só dos problemas locais, do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista político, né? E então, em 1928, o governador à época era o João Suassuna, e João Suassuna ele tinha uma ligação muito forte com determinadas famílias do interior do Estado, determinados coronéis do interior. O João Suassuna ele tinha uma vinculação muito forte, principalmente com os Dantas e a família, os Dantas e a família, meu Deus, do José Pereira, do coronel José Pereira de Princesa. José Pereira de Lima. Então, no caso,
quando da sucessão de João Suassuna, em detrimento da liderança de Epitácio Pessoa, que era o grande chefe político, não é? Era senador à época, o João Suassuna ele vai querer liderar o processo sucessório. Quer dizer, ele vai articular a revelia do Epitácio, uma chapa que o Epitácio meio que vai ficar, o cara tá querendo ganhar aí corpo, né? E aí o Epitácio chama o feito à ordem e, numa conversa que foi tida na sua residência, na rua Voluntários da Pátria, na cidade do Rio de Janeiro, o Voluntários da Pátria é uma enorme rua que fica no bairro de Botafogo, Epitácio Pessoa, conversando em relação ao problema, foi quando, levantando a questão sucessória na Paraíba, foi quando surgiu a oportunidade, surgiu o nome, se levantou o nome de João Pessoa para vir que era homem de confiança de Epitácio, para ser uma pessoa que viria governar o nosso estado. E uma pessoa que não iria entrar em confronto, eu não digo confronto, mas uma pessoa que seria tipo, não teria como João Suassuna e os seus aliados serem contra, porque Epitácio estava impondo o nome, estava colocando o nome de João Pessoa. E assim João Pessoa é eleito presidente do estado, governador do estado da Paraíba. Isso em 1928. Isso em 1928. Antes de chegar à Paraíba, ele vai ser advertido. Ele vai ser advertido principalmente em relação à família Dantas, à família Pereira, tá? No sentido e principalmente em relação a José Pereira. Por que ele vai ser advertido? Porque, na realidade, José Pereira praticamente ele tinha uma federação dentro do estado da Paraíba. Quer dizer, ele tinha muito poder, tá? A revelia, muito poder que, de uma certa forma, suplantava o próprio poder do estado, o próprio poder estatal. O que João Pessoa faz aqui na Paraíba, na realidade, João Pessoa eu tenho a seguinte análise. Não é que João Pessoa ele vai romper com esses coronéis, mas João Pessoa vai dizer, quem governa o estado, quem manda é o governador. Então, João Pessoa, ele chama o feito à ordem, ele traz algumas atribuições que estavam nas mãos dos coronéis, fiscalização de tributos, né, a questão da polícia, e ele chama essa responsabilidade para dentro de quê? Ele chama para o Estado. É a chamada centralização administrativa, não é? É a chamada revolução estatizada de José Otávio de Arruda Melo. Então, ele traz ele traz essas responsabilidades que eram do Estado, estavam nas mãos dos coronéis do interior. Por outro lado, João Pessoa vai fazer uma composição com lideranças políticas, com lideranças políticas daqui do litoral. Por exemplo, ele vai ter uma articulação, por exemplo, com os Ribeiro Coutinho, que é o do grupo da Várzea, certo? Então, assim, na realidade, a política de João Pessoa é uma política que vai chamar o feito à ordem, é uma política que vai tirar poderes, principalmente desses coronéis do interior, e principalmente José Pereira. Por exemplo, e isso vai gerar um grande problema, porque, por exemplo, José Pereira, que tinha uma federação no interior, praticamente, José Pereira, ele tinha negócios, principalmente com o estado de Pernambuco e com as pessoas de Queiroz, que eram parentes, um parentesco com o presidente João Pessoa. Isso gerou a chamada guerra tributária. Essa guerra tributária não foi uma guerra de tiros, né? Mas foi uma guerra na imprensa, principalmente, onde o governo ele vai chamar o feito à ordem, vai trazer uma discussão sobre os tributos. Tá? Então, João Pessoa, repito, ele vai fazer ele vai tirar os poderes, principalmente dos coronéis do interior, tá? E vai trazer essas atribuições que estavam com eles, vai trazer para o Estado. Fiscalização de tributos, a questão do fisco, a questão da polícia. Tá? O José Pereira ele tinha praticamente um governo paralelo no interior. E aí você vai ter uma... Pois não. Essa fala que o senhor está colocando importantíssima, né? Essa trajetória traçando esse perfil de João Pessoa. E eu queria, já que você falou do papel da imprensa, a imprensa foi importante nisso, eu queria trazer de início a gente fazer aqui uma discussão sobre duas obras, uma discussão rápida sobre duas obras do ponto de vista, para mim, são obras fundantes
na discussão sobre a morte de João Pessoa, do ponto de vista da, digamos assim, do ponto de vista da abrangência, né? Nós temos diversas obras, são inúmeras obras produzidas sobre o período de 1930, sobre João Pessoa, sobre os governos da época. Mas eu queria me referir especialmente a duas obras. Uma é de título Anaíde, Paixão e Morte na Revolução de 30, do José Joffre, né? E a outra obra seria a Revolução Estatizada, um estudo sobre a formação do centralismo de 30, em 30, né? E de José Otávio de Arruda Melo. E me parece que essas duas obras, ela traz muito essa coisa que você está colocando aí agora, né? Primeiro, essa questão do centralismo aí, você começou a colocar muito bem, e esse papel da imprensa, esse papel, né? A gente fala da imprensa porque em 1930 a gente está falando especificamente de jornal e revista, e aí mais adiante você vai falar da importância da revista O Cruzeiro e a importância do jornal União, mas se você conseguisse aí dialogar com essas duas obras aí num momento assim rápido para a gente ter uma ideia da importância dessas obras para esse momento histórico. Eu vou começar com a Revolução Estatizada, né, da formação do centralismo de 30. É um livro que foi publicado originalmente como dissertação de mestrado do José Otávio de Arruda Melo, em 1982. A segunda edição, que é de 1992, teve o prefácio de Hélio Jaguaribe, que foi da Academia Brasileira de Letras. E a terceira edição recente, que saiu pela editora da UEPB. A Revolução Estatizada, a grande tese do livro é a seguinte, que a chamada centralização política administrativa que vai se configurar no governo Vargas, na gestão Vargas, no período Vargas, que vai de 30 a 45, você vai ter um prenúncio no governo de João Pessoa. Quer dizer, o que se desenhou no plano nacional pós-Revolução de 30, você vai ter um prenúncio, quer dizer, você vai ter um início, né, um ensaio aqui, né, no estado da Paraíba. Por isso que é a revolução estatizada, que é uma revolução que vai partir do Estado, que vai partir, no caso, o João Pessoa centralizando o poder, centralizando as decisões, tirando dos coronéis do interior, principalmente, tá? Dos coronéis do interior, e trazendo e chamando para a responsabilidade do Estado. Anaíde Beriz, esse livro é do José Joffre. O José Joffre é muito interessante que ambos são do Instituto. O José Joffre já falecido, né? Faleceu em 94, na cidade de Londrina. O José Joffre foi deputado federal, um político que foi do Partido Socialista, foi punido em 64. E o Joffre também foi do Instituto Histórico da Academia Paraibana de Letras. O Joffre, eu tenho algumas observações a fazer sobre esse livro. Uhum. Qual é a grande observação que eu faço? Eu acho que na Revolução de 30, eu acho que a Anaíde Beriz, ela foi colocada como uma personagem, eu não diria, não é que eu não diga que o personagem dela não tenha tido uma importância, não é, principalmente por ter sido a namorada, né, a pessoa que tinha um relacionamento com João Dantas. Mas a Anaíde, ela vai ter um papel, muita gente coloca questões amorosas e tal, não. A Anaíde era uma professora, uma pessoa que tinha uma jovem de muito valor, uma jovem muito decente, mas a Anaíde que tinha um relacionamento com o João Dantas. Mas assim, até a questão das cartas, as tão propaladas as cartas íntimas, essas cartas elas não foram publicadas pelo jornal A União. As cartas, você tem uma pequena nota do jornal dizendo que quem quiser ver as cartas estava na chefatura de polícia, mas o Joffre, em Revolta e em Revolução, que é outro livro dele, ele não desenvolve essas cartas. Mas assim, é uma personagem que eu vejo... A Anaíde, eu acho que é uma personagem que a gente deveria focalizar não no contexto da Revolução de 30, mas como uma pessoa que vai ser uma mulher, que vai se diferenciar muito do contexto da década de 30. Uma mulher que trabalhava, uma mulher independente, uma mulher que... Enfim, uma mulher que não se enquadrava muito no perfil das mulheres de 1930.
Eu acho que a Anaíde deve ser mais analisada dessa forma, eu acho por uma questão de justiça, do que em relação à Revolução de 30. Ela vai ter uma importância, mas não a importância que talvez foi dado a ela. Pois Porque, Edson, só um parênteses. Esse livro ele teve uma dimensão. Pois não. Ele teve uma dimensão muito grande de divulgação, né? Virou filme, ele termina sendo base para o filme da Tezuki Yamazaki. Exato. De peças teatrais, então ele tomou uma dimensão muito grande. Mas, de fato, se você coloca, tem uma importância bastante relativa para que a gente consiga entender, e aí tem uma pessoa que está nos acompanhando que diz assim, professor, é mesmo sabido de que João Pessoa morreu vítima de assassinato porque botou chifre em João Dantas? Então você veja como essas questões ainda não resolvidas permeiam o imaginário 90 anos depois, né? Veja só, deixa eu, só para você entender um pouco, me permita fazer uma rápida discussão um pouco mais, bem rápido, um pouco mais teórica. Existe um autor chamado Eric Hobsbawm, que é um historiador egípcio radicado na Inglaterra, que ele tem várias obras, A Era dos Extremos, você vai ter História do Tempo Presente. E Hobsbawm ele tem um livro que eu gosto muito, que é A Invenção das Tradições, onde ele tem uma tese que é a chamada tradição inventada. O que é a tradição inventada? Um exemplo, você chega aqui agora, conta uma história que não tem sem pé nem cabeça, e você começa a propagar através de escritos, através de palestras, e isso acaba se tornando uma verdade. Então, você pega uma determinada história, você começa a propagar essa história, e daqui a 50 anos essa história passa a ser verdade, porque outras pessoas vão ler e vão propagar. Então, eu acho que a Anaíde Beiriz, eu vejo ela muito nesse sentido. Repito, eu não estou afirmando, eu não estou tirando o mérito nem a importância de Anaíde Beiriz no seu contexto histórico. Mas eu acho que essa vinculação de Anaíde como um estopim, por exemplo, da Revolução de 30, da morte de João Pessoa, eu acho algo muito forçoso, vai se forçar muito a barra, tá certo? Obviamente que a questão das cartas, do arrombamento do escritório de João Dantas, isso foi determinante, sim, para a morte do João Pessoa. Mas esse fato, o namoro, o romance que ele tinha com a Anaíde não foi um fator determinante. Ele faz parte de uma conjuntura muito mais ampla, muito mais ampla. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, advogado, formado pela Faculdade de Recife, você já colocou isso aqui, sobrinho de nada mais, nada menos, Epitácio Pessoa, ex-presidente da República, deputado, representante do Brasil no exterior, né? Digamos assim, líder político, alguém chama de chefe de oligarquia, mas eu chamo de líder político, né? Foi ministro da Junta Militar, ministro do Superior Tribunal Militar, presidente da Paraíba de 28 a 30, de 29 a 30, nasceu em 1878, numa cidade chamada Umbuzeiro, e foi assassinado aos 52 anos, no dia 26 de julho de 1930. Era do Partido Republicano. A gente pode entender esse Partido Republicano de antes como o Partido Republicano de hoje? Ou havia uma diferença? Cada estado tinha o seu Partido Republicano? Edson, o som ficou um pouco baixo, porque ligaram para mim. Aí, quando liga, fica o som um pouco baixo. Eu entendo. Vou ver aqui. A última parte. A gente sabe que João Pessoa era ligado ao Partido Republicano. Havia uma divisão do Partido Republicano. Deixa eu colocar rapidamente aqui um fone. Só um minuto aqui. Deixa eu colocar um fone aqui. Porque ligaram e quando liga, fica muito... Só um minuto. Pode falar. Agora estou ouvindo bem. X mode. Está ouvindo bem agora? Muito bem. Pois é.
É sabido que João Pessoa, a partir de João Pessoa, na época de sua eleição, ele foi eleito pelo Partido Republicano. Partido Republicano, sim. E você tem os partidos. Hoje você tem a questão, esses partidos que são nacionais, mas na época esses partidos eram partido republicano em cada estado. O Partido Republicano do Rio não era o mesmo Partido Republicano de São Paulo, que não era o mesmo da Paraíba. Não, na realidade você vai ter os partidos que nós chamamos de partidos regionais. Isso. O que nós chamamos de perrepismo. Sim. Você vai ter o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. No caso da Revolução de 30, você vai ter, no caso, os adversários de João Pessoa e os adversários de Getúlio Vargas eram ligados ao Partido Republicano Paulista, que tinha como candidato Júlio Prestes. Então, por isso que Partido Republicano Paulista, por isso chamado perrepismo. Pois bem, eleito presidente da Paraíba, o governo de João Pessoa, de 22 de outubro de 1928. Sim. Aí vem a grande questão. O governo de João Pessoa quebra a lógica das oligarquias, que é a grande discussão em torno desse governo que apresentava-se como um governo moderno, austero, que não ia responder à questão local. Como é que essa confusão toda... Veja só, do ponto de vista administrativo, tá dando eco novamente. E será que... Veja aí se... Para mim tá tão bom aqui. Agora... Veja aí. Não, agora... Pronto, deixa eu... Não fui... tá dando eco novamente. Fica dando aquele eco. Né? Vamos lá. Bem. Não, agora ficou bom. Veja só. Lá, pode continuar. Então, veja só. Do ponto de vista administrativo, a gestão de João Pessoa foi uma gestão inovadora. No sentido de que ele vai realmente tirar o poder que estava nas mãos esse poder que estava nas mãos de alguns coronéis do interior. Ele vai chamar essa responsabilidade para o Estado. Do ponto de vista político, João Pessoa, na realidade, obviamente que a gente tem que analisar o homem na sua época. Nenhum governador, nenhum presidente, ele poderia se voltar contra os coronéis. Eu vou lhe explicar por quê. Porque a base produtiva do nosso país era uma base rural. Nem Getúlio Vargas, que liderou a Revolução de 30, o Getúlio Vargas ele sempre fez uma composição com as oligarquias e com um setor chamado setor rural. Mas uma coisa importante, apesar de você ter o coronelismo, João Pessoa ele vai se aliar aos chamados coronéis mais progressistas. Vamos colocar assim, pessoas que tinham uma visão um pouco mais urbana, pessoas que não estavam ligados a esse grupo de José Pereira. Então é isso, o coronelismo ele é muito forte, mas é um coronelismo que ele vai se aliar, um coronelismo, digamos, se é que a palavra se aplica, vamos colocar assim, mas um coronelismo mais progressista, digamos assim, para ficar mais claro para o seu público. Falar de coronelismo progressista é um negócio meio complicado, né? Que as bases são ainda bases conservadoras, mas é isso, você tem que analisar, nós temos o olhar do século XX, mas o olhar daquele tempo. Que toda a base era uma base rural, uma base coronelística. Agora, quem são os coronéis que ele vai se aliar? Antenor Navarro, que o substituiu, é muito mais radical do que João Pessoa. Esse realmente fez aqui um governo que não queria muita conversa com esse pessoal. Ele era muito mais radical, tá? Ao ponto de causar muita preocupação em relação ao próprio José Américo. Tem uma biografia, tem uma dissertação do mestrado do Martinho, que é professor da Universidade Federal. O próprio José Américo ficava muito preocupado, trocava cartas com ele, porque assim ele estava demais. Então, o Antenor, que morreu no desastre aéreo em 1932, na costa da Bahia, o avião que ele vinha caiu e ele faleceu. Ele está sepultado ali no cemitério Senhor da Boa Sentença. Mas é isso.
Mas João Pessoa, mas isso não tira o mérito do João Pessoa, da sua... Esse enfrentamento às oligarquias e essa nova forma que João Pessoa encontrou de enfrentar os políticos locais, e a gente sabe que era essa força do coronelismo, né, nas regiões, e pensar a Princesa Isabel como sendo, eu diria, um terço do território paraibano, se não fosse mais um pouquinho. Como é que se efetivou, principalmente a política fiscal de João Pessoa? E a obrigatoriedade de se fazer as exportações, não mais saindo de Princesa Isabel para Recife, como era comum, sobretudo do produto principal, que era o algodão e o sisal, mas vindo por outra localidade, tendo que passar, digamos assim, por uma alfândega mais no centro aqui do nosso estado. João Pessoa, no caso, ele vai tentar prestigiar o comércio via Porto de Cabedelo. Né? Todo o comércio se dava via Porto do Recife. Via Porto do Recife, entrava ali pelo interior com os pessoas de Queiroz e com José Pereira. Então ele vai fazer uma alteração do ponto de vista tributário, uma guerra tributária, porque ele vai tentar prestigiar realmente o Porto de Cabedelo para que os tributos passem pelo Porto de Cabedelo e não pelo Porto do Recife. Mas isso não atendia aos interesses de José Pereira, tá? Nem dos pessoas de Queiroz, porque isso diminuía o comércio no interior, então principalmente no sertão. Então isso desagradou muito esse grupo político, tá? O que levou à chamada revolta de Princesa e o fatídico 26 de julho, que na realidade ninguém sabe até hoje. O escritório de João Dantas ficava ali na Avenida Duque de Caxias, perto ali do Banco Itaú, ali perto do ponto 100 réis. E aí, na realidade, a gente não sabe até hoje quem foi o autor, quem mandou arrombar o escritório dele, onde foram encontrados vários documentos que a União publica, algumas manchetes, que está transcrito nessa situação específica, você apostaria uma ficha em Zé Américo de Almeida, chefe de polícia, o homem que era autoridade e que tinha o poder de fazer isso? Não, veja só, muita gente, o próprio José Américo, no Ano do Nego, que é uma obra muito ligada à Revolução de 30, o próprio José Américo se exime dessa responsabilidade. Algumas pessoas colocam muito a responsabilidade em Adhemar Vidal, que também foi uma pessoa que era o chefe de polícia, salvo me engano, naquela época. Mas isso também, essa questão desse arrombamento desse escritório, eu vejo como uma questão que foi um estupim, mas também uma questão um pouco, talvez se dê uma dimensão também muito grande a isso, porque na realidade a morte de João Pessoa está inserida num contexto muito mais amplo, num contexto de combate a essas forças políticas do interior e aos Dantas também, que eram ligados a José Pereira. No caso, um desdobramento da própria campanha presidencial de 30, lembrando que João Pessoa é candidato a presidente da República na chapa de João Pessoa, isso vai ter um desdobramento político muito grande, porque o Washington Luiz vai começar a prestigiar que os juízes podiam fazer política. Então, a morte de João Pessoa está inserida nesse contexto. Obviamente que... Você trouxe um tema interessante agora. A candidatura de João Pessoa a vice-presidente da República tem uma influência grande nesses acontecimentos que depois vão culminar com a sua morte? Sim, não tenha dúvida, porque, veja, a candidatura de João Pessoa a vice-presidente da República, ele vai negar apoio à candidatura oficial de Júlio Prestes, e o governo federal vai começar a fazer uma forte oposição aqui ao governo. Todas as grandes obras vão passar para... Todas as grandes obras que tinham recursos federais, a exemplo da construção e da reforma do Porto de Cabedelo, não é? Tudo isso vai passar para as mãos dos oposicionistas a João Pessoa.
Obviamente que isso, isso vai ser um desdobramento muito grande, porque o Estado dependia muito da máquina federal e o governo federal vai se tornar adversário político do João Pessoa. O João Pessoa ficou numa situação difícil, porque ele ficou com a oposição do governo federal, o José Pereira, que tinha uma confederação de coronéis no interior, muito forte, é uma federação dentro do Estado, e essas forças todas contra ele. Então, é isso que eu estou tentando lhe mostrar. A sua morte ela é um desdobramento de todos esses acontecimentos. O arrombamento do escritório, uma fatalidade, enfim, que algumas as circunstâncias, João Dantas, enfim, o matou. Mas é dentro de um contexto realmente muito mais amplo. Atribuir a morte de João Pessoa a João Dantas, e aquela questão daquelas cartas, eu acho aquilo a Muito gente pouco, reduz muito o processo histórico, entendeu? A coisa é muito muito mais pouco, ampla. né? Vamos entrar agora na nossa terceira parte e eu queria Edson, introduzir da se seguinte. você me permite, rapidamente, Aham, eu queria fazer uma divulgação aqui desse material, 90 anos da morte de uma pessoa, que é um fascículo especial do jornal A União, que saiu no dia 26 de julho, que está disponível em todas as bancas, enfim, do Estado, tá? É um fascículo que tem vários artigos de vários historiadores, inclusive tem um artigo meu sobre as lideranças pós-1930, e já tem aqui o seu exemplar guardado, tá certo? Autografado, e na primeira oportunidade eu vou lhe entregar. Tá? Então estou tá divulgando bom, aqui muito obrigado, agradeço muito. com os seus Eu fico ouvintes, com os seus interessado com isso. telespectadores. E numa obra comemorativa dessa tenha lembrado de mim. Já te agradeço muito e mais breve possível nós vamos ter a oportunidade de fazer a Assim. entrega e o recebimento. E Mas, pois não. eu diria o seguinte, a Tezuka Yamazaki, baseado no livro de Zé Jovem Paixão e Morte na Revolução de 30, fez o filme Paraíba Mulher Macho, com Tânia Alves e Valmor Chagas, né? É um Sim. filme. E outros autores. Valmor Chagas interpretando o João Pessoa, Cláudio Mazo interpretando o João Dantas. E foi um filme que ambientou por demais o cinema e, sobretudo, leva o nome da Paraíba internacionalmente, porque naquele momento o cinema brasileiro dá uma alavancada com o filme da Tezuka Yamazaki, que é um filme de fato que passou para as universidades adotaram, enfim, é um filme que a gente, embora a gente faça as ressalvas, a versão de romance, etc, mas a gente sabe que o cinema trabalha com essa linguagem para dar fluidez ao seu encantamento. A sétima arte, ela é assim. E aí eu traria um fragmento do filme, né, tentaria reproduzir um fragmento do filme aqui, para que você se situe bastante, que é o encontro entre João Dantas, aliás, o encontro entre o Coronel Zé Pereira de Lima e João Pessoa, né? Um encontro, eu acho um encontro fantástico, e a forma como a Tezuka Yamazaki coloca aquilo na película, que é um momento, vem o Zé Pereira de Lima, montado em um cavalo, junto com seus capangas e outros cavalos, inclusive cavalos de menores portes, né? Porque isso representa Zé Pereira como uma autoridade mais potente naqueles cavalos. E do outro lado vem João Pessoa em carro aberto, um carro moderno para a época, um Ford 29, aberto para a época, um carro de luxo para a época, e os dois se encontram em meio a uma estrada de barro. João Pessoa levanta dentro do carro, fica em pé dentro do carro, que era um carro aberto. Ele pergunta quem são, chega como se fossem os tipo cangaceiros, e ele diz quem são esses cangaceiros, e ele responde, são os mesmos que elegeram o seu tio presidente da República. Pois é. Mas... O João Dantas, só um minutinho aqui que eu estou com o problema do carregador aqui, só um minutinho, só um minutinho. Tá aí na hora que eu estou fazendo o negócio do carregador.
Naquele momento, o João Dantas pergunta, o João Pessoa pergunta ao João Dantas se aqueles eram esses são seus capangas, e a resposta de João Pessoa foram eles que ajudaram a eleger o seu tio. O que é que essa fala, na verdade, representa? Na realidade, ela quis ilustrar que, na realidade, o João Pessoa, ele representava o mesmo sistema político ali defendido pelo José Pereira, né? Que é a questão do coronelismo, que é a questão do voto de cabresto. A gente tem que observar isso também com uma certa ressalva. Veja só. Veja, João Pessoa isso. João Pessoa, ele vai ter um combate ao coronelismo, mas esse coronelismo do interior, principalmente esse coronelismo do José Pereira. Por outro lado, ele vai chamar o feito à ordem e ele vai tentar uma composição com outros coronéis aqui, principalmente os coronéis aqui da Zona da Mata e do chamado litoral. E algumas questões também, algumas lideranças urbanas. Eu digo que a gente deve analisar com alguma cautela, porque na realidade, quando ela diz assim, são os mesmos que elegeram o seu tio presidente da República, isso é correto, mas também ter cuidado com essa fala, dizendo João Pessoa foi o homem. João Pessoa disse que vai chegar aqui e vai dar uma vassourada. Não é? Tem essa história. Mas assim, João Pessoa, ele realmente ele faz isso, mas ele faz, obviamente, focando em determinados grupos. Por exemplo, existe uma grande obra aqui do governo de João Pessoa que é chamada Ponte da Batalha, aquela ponte ali de Cruz do Espírito Santo. Aquilo ali é uma obra do governo de João Pessoa. Né? E aquela obra foi muitas obras de estradas, né? Exato. E aquela obra ali, ela tem uma importância de estradas, né? Obras estruturantes, né? Entendeu? Agora, isso que eu estou falando, meio que o aluno, o colega, gera uma certa confusão. Tá, mas uma pessoa foi contra ou não foi as oligarquias? Veja, ele foi do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista político, ele obviamente vai fazer as suas composições. Observar que a gente está falando de 1930. Né? Nem Vargas, nem Getúlio Vargas, ele vai ter Vargas ele não vai ter uma política de acirramento com os coronéis do Nordeste, por exemplo. Eu vou citar um exemplo para você. Se você pegar os interventores, com exceção de Antenor, mas todo Gratuliano, Agemiro e o próprio Rui Carneiro, eles vão fazer composições políticas com as famílias tradicionais aqui do Estado. Então, isso eu já estou já em 1945, vai fazer 10 anos da morte de João Pessoa. Você compreende? O país eu queria que a gente partisse agora para o fatídico dia 26 de julho de 1930 e a gente fizesse um resumo desse dia, culminando na morte de João Pessoa. Na véspera da morte do João Pessoa, ele é divulgado no jornal A União que ele vai fazer uma visita, ele vai ao Recife. João Dantas, ele sabe que João Pessoa está em Recife, vai à sua procura. Antes desse dia, você vai ter o arrombamento ao seu escritório, a questão de divulgação de algumas, eu não digo documentos, mas matérias muito pesadas do jornal União contra a família Dantas. E aí, no caso, o João Dantas ele vai à Confeitaria Glória, está presente, dentre outros, na mesa, o ex-governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que à época não era ainda governador. E aí, o João Pessoa ele é alvejado, né, com 2 tiros, enfim, e morre na hora. Uma coisa que é muito importante é o desdobramento dessa morte. É muito curioso como um tema, uma morte extremamente local, vai se transformar no desdobramento da Revolução de 30. Isso a gente deve a uma pessoa chamada Assis Chateaubriand, que também era de um buzeiro. Assis Chateaubriand ele tinha uma revista chamada O Cruzeiro, e ele fez há um sensacionalismo imenso em relação à morte de João Pessoa. E isso a opinião pública ficou
realmente contra o governo, ele mobiliza a opinião pública, e, para você ter uma ideia, o corpo de João Pessoa saiu percorrendo várias capitais, ele foi sepultado no Rio, do São João Batista. Em 97 é que o corpo foi trazido ali para o mausoléu ali do Palácio do Governo. Ali do Palácio do Governo, no Jardim. O Palácio do Governo e a Faculdade de Direito. E aí, no caso... Onde era a igreja, né? Tem uma discussão importante da igreja. O imperador Dom Pedro II, inclusive, a missa de Natal de 1859, ele passou nessa igreja aqui. Mas aí foi demolido. O João Pessoa, inclusive, mandou demolir, para aumentar os quartos ali do palácio. Mas, enfim, o desdobramento é a revista O Cruzeiro do Assis Chateaubriand. E aí, os revolucionários que tinham perdido a eleição, mas que estavam meio que, como é que eu posso lhe dizer, meio de farol baixo, eles vão pegar o cadáver de João Pessoa e vão, no caso, instrumentalizar a chamada Revolução de 30. Detalhe, a morte de João Pessoa é o estupim, mas as principalmente o governo de Washington Luiz já vinha, essas oligarquias, provavelmente a paulista, eles já vinham num declínio durante toda a década de 20. O movimento tenentista... Com a queda da Bolsa ali de Cafeeira, né? De 1929. O movimento tenentista ele vai ganhar um impulso muito grande durante a década de 20. E são esses tenentes que vão fazer a revolução. O assalto... Eu queria só que você fizesse você pontuasse, e aí eu trazer mais uma vez a nossa literatura paraibana, não podia deixar passar desapercebido aqui o nosso querido Tarcísio Pereira, para quem eu mando um abraço grande, se um dia ele ver essa live conosco. Ele fez o último trabalho dele, de grande envergadura para nós que assistimos no campo da história, foi a peça de João para João, onde ele contracena, ele faz um contraponto. Sim, eu assisti. Vamos com aquela peça. Os dois vão debatendo sobre vida, sobre sua vida e sobre suas mortes, né? E isso Zé Joffre também coloca, que quando João Dantas chega à Confeitaria Glória, ele sabe que João Pessoa está na Confeitaria Glória, ele se dirige à mesa e lá ele se apresenta: eu sou João Dantas. E João Pessoa levanta e diz assim: eu sou João Pessoa. Isso indica que eles não se conheciam enquanto pessoas, enquanto cidadão comum. Não tinha realmente, não tinha conhecimento, não tinha aproximação, porque João Dantas ele não era político. João Dantas era um advogado muito ligado realmente, correligionário do José Pereira. José Pereira, sim, era a figura mais conhecida. É uma figura que vai ficar no ostracismo, né, durante a Revolução de 30, que vai voltar à Paraíba graças à anistia de Argemiro de Figueiredo, em 37, e que vai morrer aqui na década de 40. Mas no ostracismo político. A morte de João Pessoa abriu espaço para um sucessor conhecido como Álvaro de Carvalho. Recentemente eu li uma obra do Álvaro de Carvalho, né? Eu reli a obra, aliás, eu já tinha lido, que é Nas Vésperas da Revolução. Ele está assim, porque esse é o volume original de 1932. Né? Ele é um livro original ainda, uns que eu tenho aqui originais, onde ele se queixa muito de que ele foi injustiçado, porque ele não tomou as posições. Havia uma grita das oligarquias naquele momento para que ele desse de cabo logo um processo revolucionário, e ele terminou trabalhando para a contenção disso. Ele foi um traidor, é possível entender ele como traidor, como um homem que tentou apaziguar naquele momento de tanta dificuldade. É muito curioso. Álvaro de Carvalho, ele é uma figura muito pouco conhecida pela historiografia. Você trouxe até esse livro dele, mas ele é uma figura muito pouco conhecida da história da Paraíba, e, consequentemente, ele não foi trabalhado pela nossa... a historiografia não traz nada ou pouca coisa em relação a ele. Agora, isso tem um motivo, porque ele passa muito pouco tempo no governo, e a grande liderança que vai se impor aí é o José Américo. José Américo vai se tornar, com a vitória da Revolução de 30, José Américo vai ser nomeado interventor da Paraíba também por um curto período, depois é antenor navarro. Mas assim, porque foi tudo muito rápido. Diga-se de passagem, né, professor Jean? Os dois do grupo dos tenentes.
Sim, foi tudo muito rápido. A morte de uma pessoa é no final de julho, quer dizer, em agosto, setembro, você já vai ter um processo aí em marcha, um processo revolucionário. A revolução ela se consolida em outubro e Getúlio Vargas toma posse no dia 3 de novembro de 30. Quer dizer, no espaço de 3 meses, assim, foi uma guinada de 360 graus. Né? Professor Jean, já agradecendo aqui a sua participação. Eu Esse que vídeo depois agradeço. vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Depois vou mandar o link para você também colocar no seu canal lá, que eu tenho visitado lá suas aulas de história, viu? São verdadeiras aulas. Quem está nos assistindo aqui depois visite o canal do professor Jean, inclusive o canal do Instituto Histórico e Geográfico também, que recentemente ele fez uma importante participação no debate também dos 90 anos da morte de João Pessoa. E eu queria, para a gente finalizar, que você tentasse responder, se é que é possível responder essa pergunta, que é a morte de João Pessoa. Esse processo que culminou com a morte de João Pessoa, põe fim às oligarquias ou faz uma reestruturação política? Uma reestruturação política. O fim das oligarquias, como eu falei, não tem como. A base produtiva é uma base rural. E as oligarquias elas vão se manter durante muitos anos, as grandes famílias. Se você pegar o período Vargas mesmo, até a gestão, minha dissertação de mestrado é sobre o Rui Carneiro, o governo dele. A própria gestão de Rui Carneiro, que era uma gestão onde você vai ter uma centralização política, é a época do Estado Novo, mas Rui Carneiro ele vai fazer as suas composições políticas. E composições com várias famílias aqui do interior, enfim, com várias famílias, com vários coronéis que faziam oposição ao Agemiro de Figueiredo. Mas isso faz parte, mas isso é um contexto, é o contexto da época. Não tinha como você fazer muito diferente, entendeu? Porque era a época mesmo. É isso aí. Professor Jean, traga suas considerações finais, agradeço as pessoas que nos acompanharam. Fique à vontade. Eu agradeço, Edson, o convite, me coloco à disposição para qualquer questionamento. O meu e-mail é o jean.historia@hotmail.com. Você me encontra também no canal do YouTube Diálogos com Direito e com a História. Eu tenho um Instagram com a minha sócia, Érica Bluns, que é o Diálogos com Direito. E você também me encontra no meu e-mail, acho que eu já divulguei, jean.historia@hotmail.com. Então, um grande abraço para vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje nós tivemos aqui a participação do professor Jean Patrício, professor Jean Patrício, que é graduado em Direito, especialista em Ciências Criminais, licenciado em História, mestre em História, coordenador de diversos cursos de Direitos e pós-graduação, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito da Escola da Magistratura da ESMA Paraíba, pesquisador na área do Direito e História, desenvolvendo uma pesquisa no campo dos direitos humanos e da história, sobretudo ali alcançando as ligas camponesas. Professor Jean, agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar conosco, conversando aqui mais uma conversa aqui no nosso canal, no canal do professor Edson Gomes, né? E dizer que nós também estamos lá no nosso canal, no canal do professor Edson Gomes no YouTube, também na nossa fanpage no Facebook, né, no professor Edson Gomes, e aqui no Instagram do professor Edson Gomes, e o Twitter com o mesmo nome. Tudo é professor Edson Gomes. Então, também nós vamos ficar à sua disposição. Agradeço aí a oferta feita aí do encarte do jornal A União, né, dedicado aos 90 anos de João Pessoa. E vamos aguardar aí o desdobramento da sua pesquisa e o lançamento da sua obra, onde faremos o 99,9% de esforço para estarmos presentes. Só se não houver jeito e maneira de estarmos presentes, mas com certeza, se não pudermos estar presentes, faremos via uma live para fazer o lançamento também de sua obra. Tá certo? Para nós é uma felicidade muito grande tê-lo conosco, conversar sobre um tema que é tão importante para a Paraíba, né, e que ainda suscita muitas dúvidas. Com certeza isso abre porta para que a gente possa conversar em outros momentos, debater outros temas relativos à história do Brasil, relativos ao direito, relativos à história da Paraíba. E, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Um abraço a todos, a sua família, aos amigos.
aos seus colaboradores e àqueles que pesquisam com você. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Um abraço a todos.